Orçamento ABO ou CBO, né? O que faz mais sentido que você utilize nas suas campanhas agora em 2026, com todas as mudanças que aconteceram, Meta Andromeda, essa dependência maior do criativos, né? Eu vou te mostrar na prática quais são os dois melhores momentos para que você use cada um dessas duas configurações de orçamento, beleza? Bom, então para que você nunca mais tenha dúvidas, né, de quando usar orçamento ABO nas suas campanhas, ou seja, orçamento a nível do conjunto, e quando usar o orçamento CBO, vou te mostrar aqui agora as principais ponderações para que você use orçamento a nível do conjunto no momento certo e que ele vai te entregar um melhor resultado, e quando você usa o orçamento CBO, ou seja, o orçamento a nível da campanha, para que ele de fato te entregue o melhor resultado, porque eu percebo que essa é uma dúvida bastante comum, né? Nossa, quando que eu uso o CBO, quando que eu uso o ABO, qual que é a diferença prática de cada um dos dois? Então eu vou te mostrar aqui na tela do computador, dentro do gerenciador de anúncios. Então vamos lá, quando você vai criar uma campanha, tá? Vamos criar uma campanha aqui, digamos, de engajamento de mensagem pro WhatsApp, tá? Logo aqui a nível da campanha, ele já quase que deixa ativado, principalmente na campanha de vendas, automático o orçamento a nível da campanha. Qual é a principal diferença do orçamento a nível da campanha e o orçamento a nível do conjunto? E logo, quando você precisa, né, quando faz mais sentido e você deve usar o orçamento a nível da campanha. Quando você coloca aqui o orçamento a nível da campanha, a hierarquia, ela muda quanto ao que o Facebook vai analisar de quando você coloca a nível do conjunto de anúncios. E o que eu quero dizer com essa a hierarquia muda? Quando você coloca o orçamento a nível da campanha, o Facebook ele vai analisar não só os anúncios que estão dentro do seu conjunto, digamos que você tem aqui, ó, 3 criativos dentro do seu conjunto, tá? E, obviamente, para que você tenha o orçamento em CBO, você precisa ter mais de um conjunto de anúncio, senão não faz sentido, justamente por causa dessa hierarquia que eu vou te explicar agora. Então, digamos que a gente tem aqui também 3 conjuntos de anúncios, tá bom? Então, uma estrutura de 1, 3, 3, tá? Uma campanha, 3 conjuntos e 3 anúncios. Quando você coloca o orçamento na campanha, essa hierarquia, ela passa, né, ela sobe para o conjunto de anúncio como a principal análise. Então, o Facebook, antes de analisar os criativos, que tende, né, que tem maior probabilidade de funcionar dentro do conjunto, ele vai analisar o conjunto de anúncio. E dentro do conjunto de anúncio, a fatia de público. Porque se a gente tem 3 conjuntos de anúncios aqui, exatamente iguais ou diferentes, aí tanto faz, pode ser o mesmo público, ou podem ser públicos diferentes, com o conjunto a nível da campanha, ele vai analisar, no período em que a campanha fica em análise, qual das fatias, tá? Se é o conjunto 01, 02 ou 03, e aí pode ser tanto, né, dentro de cada um desses conjuntos, o mesmo público ou públicos diferentes, qual é a fatia que tem a maior probabilidade de te entregar resultado. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a principal, a maior diferença do orçamento a nível do conjunto de anúncios e a nível da campanha. É que, em nível de campanha, ele vai analisar antes do, né, assim, o peso maior, a hierarquia muda do anúncio e passa para o conjunto. Então, o peso maior de análise e distribuição de orçamento passa a vir primeiro pelo conjunto de anúncio e só depois para o anúncio. Então, nesse exemplo de 3 conjuntos de anúncios aqui, digamos que em cada conjunto de anúncio tem 100 pessoas, tá? Só para facilitar a explicação. Conjunto 01, 100 pessoas, 02 e 03, 100 pessoas. Com o orçamento a nível da campanha, CBO, ele vai analisar, ok, dessas 100 pessoas, quantas têm o potencial de entregar resultado? No conjunto 01, 30 pessoas têm potencial de entregar resultado. No conjunto 02, 7 pessoas têm o potencial de entregar resultado. E no conjunto 03, 70 pessoas têm potencial de entregar resultado. Então, logo do período, né, depois que você publica que a sua campanha vai para análise, é justamente isso que ele está analisando. A quantidade de pessoas dentro de cada fatia que tem potencial de entregar resultado. Então, nesse exemplo, o conjunto 03, logo de cara, receberia a maior parte do orçamento, porque o Facebook faz a leitura do público e aí depois é que ele vai, né, com a campanha ativa, organizar a distribuição do orçamento entre os conjuntos. Entendido, então, a mudança prática do CBO, quando faz mais sentido você usar CBO? Normalmente faz mais sentido você usar o CBO quando você tem criativos validados
um orçamento alto e você não quer depositar todos os seus ovos numa cesta só. Então, digamos que você tenha R$ 50 e já tem 3 criativos validados. Não faz sentido você colocar esses R$ 50 no conjunto de anúncios, porque os seus criativos já estão validados e sempre que você cria qualquer campanha, dentro do conjunto dessa campanha, vai ter uma fatia específica de público. E aí pode ser essa fatia boa ou não. Então, nesse cenário de uma campanha, um conjunto e 3 anúncios validados, com o orçamento no conjunto, não faz sentido nenhum e é um uso assim muito, não sei nem se essa palavra existe, mas desotimizado do seu orçamento. Porque você está torcendo, porque aí é loteria pura. É loteria pura. Você está colocando R$ 50 dentro de uma fatia e torcendo para que aquela fatia seja uma boa fatia. Agora, quando você tem os seus 3 criativos validados aí, pega R$ 50, coloca na campanha, ou seja, em CBO, e coloca ali dentro da campanha, vamos manter dentro desse exemplo aqui, né? 3 conjuntos de anúncios, você está aumentando as suas chances de encontrar a melhor fatia para você gastar esses seus R$ 50. Porque você vai colocar 3 fatias para o Facebook analisar e gastar os seus R$ 50, e só depois do resultado começar a acontecer é que você vai manter aquela fatia que está funcionando melhor. Então, normalmente, são nesses momentos em que você usa CBO, quando você já tem criativo validado. E aí isso vale tanto para esse contexto de criativo validado. Ah, Vitor, tem um criativo validado aqui que funciona muito bem para público aberto. Você pode criar aqui 3 conjuntos com público aberto com seus 3 criativos validados. Você vai pegar 3 fatias diferentes desse público aberto, a campanha começou a rodar, você vai perceber que o seu conjunto 01, 02, 03 vão entregar resultados completamente diferentes. E aí, obviamente, você vai manter aquele que está te entregando o melhor resultado, porque aquela é a melhor fatia de público para os seus 3 criativos validados. Então, isso vale tanto para o mesmo público, quanto para, ok, Vitor, eu tenho 3 criativos validados, quero testar 3 públicos diferentes. Você pode colocar também a nível da campanha, o seu orçamento, que ele vai fazer a análise das fatias desses 3 públicos diferentes com aquela que tem a maior probabilidade de te entregar resultado. Então, você otimiza melhor o gasto do seu orçamento, porque o Facebook ele sempre tem essa relação de fatia de público. A fatia de público ela está presente sempre em toda nova campanha, em todo novo conjunto, tanto os que dão certo quanto os que estão errados. Tá? Sempre vai ter uma fatia, a fatia de público sempre vai ter um peso no resultado. Obviamente, o criativo, ele determina 80% ali do resultado que essa campanha vai ter, mas os 20% ali ainda está presente, que vem da fatia de público. Então, quando você alinha isso muito bem, você vai potencializar ao máximo os resultados que o seu criativo pode te entregar, beleza? Então, essa é a principal diferença do CBO. Agora, ABO, quando você coloca o seu orçamento no conjunto de anúncio, a hierarquia passa a ser muito mais o anúncio. O anúncio vem em primeiro lugar. Em CBO, o conjunto de anúncio, e depois os anúncios. Em outras palavras, primeiro, a fatia de público, porque conjunto de anúncio é igual fatia de público. Sempre vai ter uma fatia de público diferente em diferentes conjuntos de anúncio. Quando você coloca o seu orçamento no conjunto de anúncio, a hierarquia principal passa para os anúncios. Então, no período de análise de campanha, ele está justamente analisando qual é o criativo que tem o maior potencial de te entregar resultado. Tanto é que hoje em dia, quando você publica uma campanha, antigamente era assim, você publicava a campanha, ficava em análise e depois ativo. Ok, aprovou, ativo. Hoje ela fica em análise, depois ela fica preparando e depois ativo. Então, tanto no período de análise quanto nesse período, e principalmente nesse período de preparando, ele está fazendo justamente essa análise, essa previsão de, ok, desses 3 criativos aqui, qual é o que tem um potencial maior de entregar resultado. Então, a hierarquia passa para o anúncio, caso você tenha mais de um anúncio. Então, a mudança prática de uma configuração de orçamento para outra é essa. CBO, a hierarquia passa para público, ou seja, para conjunto de anúncio, e ABO, conjunto de anúncio, a hierarquia passa para anúncio. Fechou? Principal ponto de análise, o que pesa mais na análise e distribuição de orçamento. Ok, e quando que você usa orçamento a nível do conjunto? Quando você quer que alguma variável, qualquer que você esteja testando, receba o mesmo nível de orçamento. Porque sempre que o orçamento estiver na campanha, diferentes conjuntos vão receber diferentes níveis de orçamento. Agora, digamos que você quer ter certeza de um teste aí de um público ou de criativo.
cara, aqui eu vou testar no conjunto 01 o público A, no conjunto 02 o público B e no conjunto 03 o público C. Só que eu não quero que o Facebook decida quanto de orçamento cada público vai receber. Eu quero ter certeza que cada público receba exatamente o mesmo valor. Aí você leva o seu orçamento para nível do conjunto. Porque o público, se você coloca coloca aqui R$10, R$10 e R$10, não tem como. O público A vai se receber R$10 por dia, o B e o C também vai receber R$10 por dia. Então, quando você quer ter certeza que cada uma das variáveis, nesse exemplo, a variável de público receba o mesmo nível de orçamento, você leva o orçamento para o nível do conjunto. E o mesmo vale para anúncio. Vitor, cara, eu quero validar anúncio, só que eu quero que o meu anúncio A, o meu anúncio B e o meu anúncio C receba exatamente o mesmo nível de orçamento. Eu vou colocar aqui um público aberto nos 3 conjuntos de anúncio e quero que os 3 gastem R$10 todo dia. Aí vale o mesmo. Você também levaria o seu orçamento para conjunto de anúncio, porque aí você vai ter certeza que o seu anúncio, o A, o B e o C, vai receber ali, mantendo esse exemplo de R$10, né? R$10 por dia cada um deles, todos os dias. Então, sempre que você quer isolar variáveis e ter a certeza de que elas recebam o mesmo nível de orçamento, conjunto de anúncio. Sempre que você quer dar mais liberdade para o Facebook, ou já tem algo validado e você quer otimizar o gasto do seu orçamento em cima de algo que já é validado, igual foi o exemplo dos 3 criativos validados, né, em 3 fatias de público diferente, orçamento a nível da campanha, orçamento em CBO, beleza? E se você quer ter as suas campanhas analisadas por mim toda semana ao vivo, em mentorias, onde você tem a possibilidade de trazer a sua realidade, o seu contexto, as dúvidas que você tem, as dificuldades que você está passando, as metas, os seus objetivos e receber orientações, estratégias, enfim, eu te ajudar a tomar todas as decisões que você precisa ao vivo em mentoria, se você acha que isso faria diferença para você hoje, vou deixar o link do meu treinamento aqui abaixo na descrição, tá bom? A formação especialista em negócio local, além de ter todo o conhecimento que vai te formar um especialista, né, verdadeiramente um especialista em negócio local, lá dentro você tem acesso a mentorias ao vivo toda semana. Beleza? Além de eu te responder por áudio, num grupo exclusivo, todo dia ou sempre que você tiver alguma dúvida. Fechou? O link tá aqui abaixo na descrição. E do meu lado direito, eu vou deixar a última publicação que eu deixei aqui que eu fiz aqui no meu canal do YouTube. E do meu lado esquerdo, uma playlist te ensinando mais sobre criativos. Beleza? Espero que esse conteúdo tenha verdadeiramente te ajudado. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.